Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Ottawa, e o sonho do Canadá começa em você. Olha, eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e that's gonna be legendary. E hoje, apresentando, a gente tem dois convidados inéditos nesse programa. Muito especiais. Eu sou o Guilherme, eu sou um dos irmãos Prézia e eu estou aqui com o meu irmão Caio. Eu sou o Caio, irmão do Guilherme. É um prazer. Eu gostaria de agradecer a vocês, é um prazer estar no programa de vocês. E vai ser um bate-papo bem descontraído, gostoso e informativo, né? É, sem dúvida. Que isso, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. É muito legal estar com vocês, porque a gente sabe que o trabalho de vocês não é de hoje, você vem trabalhando nisso há muito tempo. Mas a gente vai conversar com esses dois e realmente a fundo na vida deles. Mas nem tanto, né? Nem tanto. Não muito a fundo. Até 2005, no Brasil, eu não gostaria de falar sobre a vida no Brasil. Segura aí. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Então, pessoas, olha só, hoje a gente está aqui com os irmãos Prézia, os criadores do Canadá para brasileiros. Se você já pensou em viajar para o Canadá, em imigrar para o Canadá, você com certeza já esbarrou nesses dois. Então eles estão vocês já estão há muito tempo pelo mercado, né, rapaziada? Eu tinha cabelo quando a gente começou. Não, e o Caio tinha o cabelo comprido. Eu tinha cabelo comprido. Veja bem. A gente não tinha filho e ainda era solteiro quando a gente começou. Meu filho vai fazer 9 anos. Né? Nossa, você ainda pelo menos você não começou a contar o tempo em papas, né? Eu tenho um amigo meu que conta o tempo em papas. Eu já vivi 4 papas. Eu já vivi 2 primeiros ministros aqui no Canadá. Então, pessoal, vamos começar do começo, né? Para quem quer que tenha vivido numa caverna até hoje, ou que tenha começando do zero agora, eu acho importante a gente apresentar vocês, né? Tipo, Caio, a gente sabe que em 2004 você criou um blog, né? Para poder começar a compartilhar todas as informações daqui, mas dá um pouco de um pitaco, assim, por que você teve esse insight? Como você começou esse negócio? Sim, eu cheguei em agosto de 2004 e alguns meses antes até da minha viagem eu criei um blog para minha família poder acompanhar a minha viagem, né? A família e amigos. Aí quando eu cheguei aqui eu continuei postando, eu tirava fotos, postava, ia para os 4 cantos de Vancouver, criava posts e o blog ele começou a ter muito acesso, eu comecei a ter muito comentário. E na época eu estava estudando inglês aqui. E o meu background era na parte de desenvolvimento do site. Então daí eu falei, bom, para eu manter afiado essa minha habilidade de desenvolvedor de site, deixa eu criar um site, porque o blog está tendo bastante acesso, deixa eu criar, porque naquela época a internet... Era aquela época da internet onde grandes sites, grandes portais tinham uma relevância muito grande. Sim. O blog ainda não tinha. O blog era muito pessoal. Então o que eu fiz? Eu criei o Vancouver para brasileiros. Porque eu queria criar um portal. Porque eu já tinha trabalhado com o Guilherme no Brasil com um portal de música. Então a gente já tinha trabalhado junto no Brasil. A gente teve um dos sites mais acessados de rock no Brasil. A gente fez até, na época, parceria com o IG e tudo. Você teve 3 acordes, não foi? 3 acordes com 3 acordes. Cara, eu lembro dessa parada. Então,
a gente teve o 3 acordes. Então daí eu falei assim, deixa eu criar um portal então, e eu vou manter esse site. Foi a época também que eu comecei a pensar. Eu falei assim, a gente nunca sabe do futuro, e é bom também eu posso colocar no meu portfólio aqui, quando eu for precisar procurar por emprego. E também tem a possibilidade de depois monetizar com a negócio de anúncios do Google, de alguma forma. Então foi aí que nasceu o Vancouver para brasileiros. E era uma época da internet, quando a internet era tudo mato, né, cara? Você teve que capinar e montar essas coisas. Nossa, não tinha nada. A gente foi, assim, por anos, o único site realmente sobre o Canadá. Hoje em dia o cara começa uma página no Facebook, abre um canal no YouTube e tá ali postando as idas no Dollarama, né? Passeio na beira do parque. Mas naquele tempo você tinha que construir tudo no braço, né? Você tinha que escrever, quantos artigos que a gente escreveu pro site? Foram mais de 1000 páginas. Caraca. Acho que 2 anos depois a gente criou o Toronto para brasileiros. Aí depois de 1 ano a gente abriu o Canadá para brasileiros, que daí abrangia Vancouver, Toronto, Quebec, Montreal, Ottawa. Você já estava trabalhando com ele quando você estava no Brasil ainda, Guilherme? Sim, meu chefe vê. Eu estava trabalhando no Brasil, o Caio já estava com o Vancouver brasileiros, a hora que meu chefe não estava vendo, ia almoçar, eu mandava uns textos já pro Caio lá de São Paulo. Olha, que legal. Eu escrevia e pedia pro Guilherme revisar. Eu escrevia uns artigos e pedia pra ele revisar. E a gente foi criando assim. Daí o Guilherme chegou em 2005, no final de 2005. O famoso desenvolvimento alt-tab, né, cara? Você tá fazendo uma coisa um alt-tab. Na época só tinha Orkut, não tinha muito o que fazer no trabalho. O Orkut era rápido. Você já faz pro seu chefe na época, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Hoje em dia daria pra enrolar o dia inteiro. Né? É verdade. Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década. Teve um período que vocês tiveram uma agência de intercâmbio, Logo depois que o Guilherme chegou, a gente começou a pensar, como é que a gente pode expandir isso? Como é que foi isso? Essa agência é para todo o Canadá ou só era local? E por que vocês desistiram dessa agência em algum determinado momento? Bom, você quer falar a respeito de como a gente criou a agência, né? O primeiro... Não, acho que como criou, o Caio foi prestar um serviço em North Vancouver para uma empresária e ela olhou o site, na época era Vancouver para Brasileiros, ela olhou o site e falou assim, vocês não estão ganhando dinheiro com o site? Você não oferece nenhum tipo de serviço? A gente falou, a gente quer anúncio, né? A gente tem uns anúncios, ela meio que empurrou o Caio, né? Ela falou, não, você tem que fazer algo. Aí o Caio voltou para casa, a gente começou a conversar, né? Vamos fazer uma agência online de intercâmbio, que é engraçado, a gente foi a primeira... única e última agência online de intercâmbio. E naquela época era estranho, porque a gente realmente foi 100% online nessa questão da agência. A gente acreditava que realmente a internet estava lá, que chegou e que não tem como mudar. E é impressionante que hoje em dia ninguém ainda abraçou essa ideia de realmente. Online, né? Eu não consigo entender porque ainda tem física. Agência física. A gente não consegue, o que faz hoje em dia você ter uma agência física? Não faz sentido mais. Naquela época, 10 anos atrás, a gente já achava que não fazia sentido. E é um corte de custo bom, né? Sim, com certeza. Deveria seguir a mesma tendência, né? Porque a gente já tá agilizando tantas profissões aí que já não tem muito sentido, tipo... Político, não, brincadeira. O que não falta é serviço hoje em dia e maneiras de você automatizar o teu serviço, diminuir teus custos. Você fazendo um serviço decente, pouco importa se tiver local ou remoto, o que vai contar mesmo é a tua competência no final das contas, né? Sim, os clientes eles não querem um local físico para ter suporte, eles querem um WhatsApp. Uma coisa on time, né? Toda hora, né? Tem uma dúvida sobre a moradia, manda já. Eu não quero pegar o ônibus, sair de Barnaby, eu não quero ir até o centro de Vancouver pra conversar com você. Não. Eu quero só mandar um zap-zap, né? Zap. Eu aprendi essa semana, zap. Boa, né? Daí, depois que vocês tiveram a agência, que vocês já tinham o Canadá para brasileiro, isso daí foi em 2005 também ou não? A agência foi em 2006. A gente tinha o Vancouver para brasileiros e estava expandindo para Toronto para brasileiros. Então, inicialmente, a gente começou a vender cursos em Vancouver, depois a gente expandiu para Toronto. Uhum. Depois Montreal. Daí em 2010 a gente... em Montreal também. Daí em 2010 a gente
lançou o Canadá para brasileiros. E foi isso, paralelamente. A agência ela durou 8 anos. E a gente vendia anúncio Nossa, também. foi bastante tempo. A gente vendia anúncio também. E a gente vendia anúncio, a gente trabalhava com as escolas, tudo. A gente foi uma boa época com a agência, com o Canadá para brasileiros. Aquela época que portal na internet tinha bastante valor. A gente chegou até a dar uma entrevista para a Radio Canada, né? Eles tinham um programa em português. E isso daí ajudou a gente também a ficar mais conhecidos. Mas aí vocês acabaram então fazendo switch, porque vocês pararam com a agência. A gente parou com a agência devido à área VIP. Porque daí você começou a ter uma outra muito volume. A gente queria focar, né, nesse tipo de desenvolvimento de business. A gente queria mover para essa... E o Guilherme, a gente sempre teve uma forma de trabalhar que muita gente, na época que a gente estava fechando a agência, muita gente fala assim, não, mantém ou contrata algumas pessoas para colocar na agência, continua rodando a agência de forma paralela sem vocês. Ela dava lucro, dava. Só que aquele negócio é o nosso nome. A gente sempre esteve muito perto de tudo que a gente fez. Acima de tudo é o contato que a gente tem com os clientes que a gente tem, o serviço que a gente oferece, o compromisso que a gente tem. Porque, eu não sei, essa foi a forma que a gente queria realmente se dedicar totalmente à área VIP. Legal. O olho do dono que engorda o gado, né? É isso aí, né? Não, mas eu te entendo perfeitamente desse negócio, que é a mesma preocupação que a gente sempre teve com o Canadá Agora e com o Pode Deixar. A gente não tá aqui para ficar fazendo sensacionalismo, nem para ficar vendendo as coisas de cor-de-rosa. A gente se implica muito onde a gente coloca o nosso nome. A gente quer que as coisas que a gente faça realmente tenham valor, e eu preciso pelo menos ter a certeza de que eu conheço essa pessoa. Tipo, eu não quero simplesmente fazer igual a Rede Globo, sabe? Tipo assim, vender as sandálias havaianas, sendo que eu nunca fiz. Se bem que havaiano seria um ótimo anunciante, eu não ia reclamar nunca. A gente vê que vocês têm esse comprometimento, e é um troço pessoal, cara. Vocês se preocupam realmente em colocar a marca de vocês, a cara bater, né, cara? Sim, porque a gente trabalhou por muitos anos com anúncios, assim, no passado, naquela época do portal. E mesmo assim, na época, a gente não recebia qualquer anunciante. E daí, eu acho que de uns 3, 4 anos. A gente recebeu um qualquer, a Globo, lembra? A Globo Internacional anunciava. A Globo Internacional. Massa! É verdade. Foi bem qualquer. Mas acho que vergonha, né? Nossa, a Globo, foi só 3 meses. E daí, eu acho que uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos, a gente até reembolsou os anunciantes na época, a gente mandou o cheque pra eles de volta, e a gente falou assim, a partir de agora, 4, 5 anos, a gente não vai aceitar nenhum tipo de anúncio, a gente vai ser 100%, assim, a gente mesmo. A gente é quem banca o nosso próprio trabalho. Massa. Faz o quê? 5 anos que a gente nega anúncio todo mês. Tem uma empresa, com certeza, né? Vocês recebem muita procura. Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E nós temos o Canadá para brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década. E daí, vocês tinham o Canadá para brasileiros, na época, vocês começaram como todo mundo, né? Só tinha escrevendo o artigo, colocando fotos e tal. Aí vocês deram, eu acho, da minha percepção, o primeiro boom de vocês foi pulando de mídia, foi lançar o podcast, né, cara? Por que vocês começaram a lançar um podcast nessa altura do campeonato? O que motivou vocês a arranjar esse problema para a vida de vocês? A gente sempre teve prazer em gravar o podcast, né? Sim, A gente sempre se divertiu. Eu ficava na minha casa lá em Vancouver, o Caio na casa dele, né? A gente sempre se divertiu. Foi gostoso gravar o podcast. Mas quando a gente começou, eu morava em Downtown ainda. O primeiro a gente gravou junto, né? Os primeiros 3 episódios a gente gravou junto, quando eu ainda morava no centro. Mas a gente iniciou o podcast a gente sempre gostou desse negócio de pensar na tendência, né? A gente foi primeiro, quando a gente criou a página no Facebook, ninguém no Brasil conhecia o Facebook. E a gente já tinha a página do Canadá Brasileiros no Facebook, aguardando o famoso boom do Facebook no Brasil. Né? Teve o podcast também. O podcast ele foi uma tendência na época, porque a internet ela não era rápida, mas áudio ainda era viável. E é engraçado que hoje em dia o podcast ele continua e não vai sair, não. Não. O pessoal gosta de podcast, né? Eu gosto de podcast. Eu gosto de, quando eu tô indo pro trabalho de manhã, eu vou escutando como um programa de rádio. E aí é bom que é um programa que você escolhe o assunto, né? Então eu acho uma mídia super legal, mas naquela época, assim, ainda não era tão popular, né?
Não era. Mas a gente meio que copiou dos Estados Unidos. Eu e o cara sempre ficou vendo o que tava fazendo nos Estados Unidos e tentando de alguma forma ver, porque os Estados Unidos, ele sempre começa a tendência. Sempre começa por lá. Então a gente sempre tá de olho no que tá acontecendo lá. E na época a gente já via que tava ficando bastante popular. Então, vocês já vieram trabalhando desde sempre, né? Desde 2005 vocês estão trabalhando juntos. Aí eu quero tirar uma dúvida. Vocês brigam muito? Não, a gente não briga. É engraçado, né? O jeito que vocês assistem vídeo, a hora que desliga, não tem problema. Sabe por quê? Quando a gente era criança, quando a gente brigava, não interessava quem tinha começado a briga. Os dois pagavam. Levava uma boa estratégia, uma né? sandália na bunda, né? Vocês usam essa estratégia com os filhos de vocês? Você tem dois? Eu não posso falar assim. Não, sim, com minhas filhas eu tô fazendo isso agora. Eu tô tentando aos poucos, dependendo da situação, fazer as mesmas coisas. Não importa quem começou, as duas vão pro castigo. Lá em casa eu uso isso quando eu não consigo saber quem foi né, quem tá com a razão, né? Mas não dá tempo de se abrir a investigação. Não dá. Não, e muitas vezes não é na sua frente, né? O negócio tudo ocorre lá por trás muito rapidamente, você nem viu. Então, vai os dois por trás. Você ainda tenta pegar alguma coisa no olhar, né? Mas os dois com aquela cara de poker face, você fica assim, danos. Vamos. Você aí que vai viajar, sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia muito mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Isso mesmo, menos de $1 por dia. Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagora.com/seguroviagem e contrate o seu. Como é que funciona hoje o site do Canadá para brasileiros? Vocês têm a renda de vocês proveniente dali, mas eu vejo que vocês também têm muito material gratuito. Vocês também dão muito material gratuito. Vocês têm o podcast, que a gente já comentou, vocês têm o canal no YouTube, vocês também têm a página no Facebook. Como é que vocês vivem disso? Você tem que sair dinheiro de algum lugar, né? O nosso objetivo sempre foi oferecer um conteúdo gratuito o suficiente para as pessoas poderem tomar uma decisão, se planejar, sair do Brasil e ter uma boa base naquilo que ela precisa fazer e o que ela vai enfrentar. Então, o nosso objetivo sempre foi, com conteúdo gratuito, a pessoa ela pode fazer o plano Canadá dela. E a gente criou a área VIP para as pessoas que realmente elas querem uma ajuda extra, que querem se organizar melhor, que querem estar em contato com outras pessoas também semelhante, porque na área VIP a gente, no caso a Andréia faz parte, a gente tem um grupo assim fantástico. Que o fato das pessoas pagarem para estar lá, isso você já seleciona um grupo extremamente comprometido com o plano Canadá delas. E a gente é bem seletivo na questão da área VIP, a forma com que a gente organiza o grupo, na forma que a gente faz o management. Eu, Guilherme, a gente está todo dia lá, a comunidade está sempre limpa. Não tem propaganda. Não tem propaganda. Tranquilo, super bem organizado. Que comunidade que hoje em dia não tem propaganda. Não tem alguém querendo vender algo. Uma das regras da comunidade também é não fazer propaganda, tudo. Tem uma série de regras. Então a gente consegue formar um grupo de brasileiros comprometidos com o Plano Canadá que você não encontra em nenhum outro lugar. E também a gente oferece as partes de treinamento também da área VIP, que tem a parte de faculdade, de trabalho. A gente considera que você ter sucesso na busca por emprego no Canadá. Tem muita gente que fala assim, o problema do Plano Canadá é que é caro, ou que eu vou precisar de muito dinheiro, ou eu preciso me preparar financeiramente. Dentro da área VIP você consegue a gente já teve diversos casos até recentes que a pessoa fala assim, eu consegui até mudar de emprego aqui no Brasil para ganhar mais, e isso me ajudou no Plano Canadá. Então, recentemente a gente até lançou o treinamento avançado da área VIP, que a gente entra nessa questão de marketing, rede social, freelancer, que começa a ajudar você já desde do Brasil. Né? E toda a nossa experiência, a gente estava comentando no começo que a gente já tinha portal no Brasil,
A gente reuniu 20 anos de experiência nossa trabalhando com isso. De certa forma, a gente colocou no treinamento avançado da área VIP. Porque a gente vê que as faculdades do Brasil não qualificam as pessoas hoje para aquilo que elas precisam saber a respeito de rede social, de ter um negócio com base na internet, né? De ter uma empresa de mídia. Né? Marca pessoal, você vai numa entrevista de emprego, você saber vender você, o seu serviço. Tem muita gente que ignora essa parte, mas é extremamente importante, né? Isso é fundamental, é saber vender o seu próprio... Eu senti isso muito aqui. Na hora de procurar emprego, que você tem que saber vender seu peixe, saber fazer seu marketing pessoal. Inclusive, coisa que eu nunca fiz no Brasil, assim, criar um portfólio com as... eu criei um portfólio com as casas que eu construí, com as fotos das casas que eu construí, os projetos que eu fiz e tudo. E aí, quando eu ia pra entrevista, que eu abria o computador e fazia a minha apresentação ali, eles ficavam de queixo caído, assim, sabe? Nossa, você fez tudo isso e tal. Eu falei, cara, esse troço funciona, né? E assim, foi tudo... Porque você cria sua marca, né? Então, quando você vai numa entrevista, a pessoa te faz uma pergunta, como que você vai responder essa pergunta? Da forma que você consegue dar a sua marca naquilo, da forma que você consegue vender o seu serviço. Porque eles estão entrevistando outras 50 pessoas. Como é que eles vão lembrar de você no dia seguinte, quando eles sentarem e falar assim, quem que a gente vai contratar? Vai ser aquela pessoa que falou alguma coisa que me marcou, ou aquela pessoa que fez um portfólio, né? Porque o pessoal que está nos ouvindo, eu acho que uma coisa importante aqui tem mais emprego, no Brasil, óbvio, tem mais emprego, só que é muito mais competitivo. É um mercado muito mais competitivo, você tem que se tornar mais competitivo, ter sua marca pessoal. Você tem que ter seu diferencial, né? Tem que ter o seu diferencial. Acho que essa é a grande diferença em procurar emprego no Brasil. Sim. Basicamente você coloca E aqui é mais dinâmico também, aqui é mais dinâmico. Tem muito estudante internacional, você vai estar competindo com imigrantes, estudante internacional, pessoas que estão aqui trabalhando temporariamente. Então você tem que, de alguma forma, fazer algo a mais. Exato. Até porque, assim, a gente não é nativo, né? Muitas vezes o nosso inglês não é tão bom quanto o de um nativo. Não, muitas vezes não. O nosso inglês não é tão bom. Não, o nosso não é tão bom. Então, você vai ter que suprir, assim, essa sua deficiência, né? Entre aspas, assim, mas é uma deficiência sua. Você vai ter que compensar de alguma forma, né? Então, você tem que mostrar mais, né? Do que o outro candidato que tá aqui, que estudou aqui, que cresceu aqui. E é interessante isso, porque no Brasil a gente tem todo um problema, né, histórico de não se valorizar muito no Brasil, né? Você sempre tem essa questão de achar que você é menos que os outros, ou então que você não pode aparecer muito, porque existe todo aquele conceito de culpa histórica que você tem com alguma coisa. Então, em geral, quando você aplica para uma posição, para uma vaga, você não chega dizendo assim, eu fiz isso, aquilo outro, porque as pessoas acabam te julgando como se você fosse exacerbando a sua soberba, né, numa situação. E é o exato oposto aqui. Você tem que chegar e saber mostrar que você sabe fazer as coisas, realmente fazer os highlights das coisas que você sabe fazer. E eu vejo que muito brasileiro realmente tem dificuldade nesse estágio. Tem vários colegas ou amigos que são recém-chegados ou que estão morando há pouco tempo por aqui que exatamente falam sobre esse ponto, de como é difícil você conseguir se apresentar da maneira que você deve por aqui. Por isso, você pode ver, no Brasil, o currículo, a forma que a pessoa se apresenta profissionalmente é muito baseada no diploma ou na pós ou em algum papel que a pessoa tem na parede. Isso daí não tem valor algum. É verdade. É só você chegar aqui e você ver. O que conta realmente é o resultado. O que você já fez? Com quem você já trabalhou? O que você já teve de resultado? É isso que importa. Só que, infelizmente, no Brasil, é a famosa carteirada. A pessoa acha que o diploma dela vai ser o suficiente. Por isso que no Brasil, hoje em dia, todo mundo tem pós, todo mundo tem MBA. E, assim, perdeu o valor no Brasil, né? Se todo mundo tem. O papel perdeu o valor no Brasil. E cada vez mais, com a internet, com a direção que a gente está indo da tecnologia, cada vez mais o papel, essa universidade onde você vai fisicamente ter uma educação, cada vez vai ter menos valor. Já tem muito pouco valor. Só fazendo um comentário aqui a respeito da área VIP, que eu participo já há 3 anos e meio, uma coisa que eu sempre falo, para quem vem me perguntar, vem me pedir referências, assim, de consultoria, de não sei o quê, eu sempre falo, gente, vai na área VIP, porque além de todo o conteúdo que foi, assim, realmente muito útil para mim, quase tudo, assim, muita coisa que eu aprendi a respeito de Canadá foi lá, não só interagindo com as outras pessoas, mas com material, mas também os meus amigos, as pessoas que eu conheci aqui no Canadá, maioria esmagadora
de amigos que eu tenho aqui, eu conheci através da área VIP. Por quê? Todo mundo que tá lá tá comprometido com o mesmo objetivo. Então aí você começa a conversar com aquelas pessoas e você descobre afinidades e cria-se uma conexão muito legal, assim, com essas pessoas. Então, assim, eu participo ainda, quero continuar participando para sempre e super recomendo, porque é um conteúdo, assim, de muito valor e as conexões que você faz, até mesmo o networking todo que você faz para trabalho, para te ajudar aqui, para você, né, chegar, se instalar, para você arranjar trabalho. Tudo é muito valioso. A gente tem muito assinante VIP no Canadá já. Exato, tem muita gente. Tem muita gente centenas, né? Centenas. A gente fez uma pesquisa agora, em poucas horas a gente teve 200 respostas. E a pesquisa anterior que envolveu mais de 500 brasileiros aqui no Canadá. É muita gente. Isso mostra que o conteúdo de vocês vai além do que simplesmente imigrar para cá, né, cara? Vocês realmente criaram uma rede de contatos, uma rede de pessoas que têm um objetivo em comum. Porque a gente quer que você chegue aqui e que você continue ainda nessa jornada de buscar algo mais no Canadá. Você não tenha mudado só de endereço. Que você realmente chegue aqui e você tenha sucesso profissional aqui, que você já consiga alcançar e ir muito mais além do que simplesmente uma residência permanente. Né? Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década. Vocês têm Facebook, vocês têm YouTube, vocês têm material gratuito, vocês ainda gravam podcast, ainda tem a área VIP, vocês dão atendimento para os clientes de vocês. Como é? Vocês dormem ainda? A gente coloca que são 3 vídeos na semana no YouTube, mais a live e mais o podcast. Sem contar que a gente produz pelo menos 30 vídeos extras por semana para Instagram, para Facebook, para as redes sociais. Nossa! E aí a gente coloca posts. Então a gente tem mais assim, todo dia a gente tem o nosso Instagram ali atualizado pelo menos 8 vezes, os 3 Instagrams. E tem também os conteúdos. E cada vídeo do YouTube é produzido 2 ou 3 vídeos extras, mini vídeos daquele lá. Podcast também. Todo podcast a gente grava a versão em vídeo, que a gente produz também a versão resumida. Então a gente produz em média aí de 5 a 10 conteúdos por dia. Por dia? Por dia! Caraca, bicho, muita coisa! Eu tenho saudade da época do podcast. Eu também. Só em áudio, né? Que a gente sentava, gravava e acabou. É impressionante. Então, assim, é uma constante e a gente tem que se manter muito organizado. A gente tem até uma organização para você conseguir manter dessa forma. A gente tem a Aline, que trabalha com a gente no Brasil, que ela faz uma boa parte dos vídeos. Agora ela começou também a trabalhar na parte de edição dos vídeos do YouTube. Então eu acho que o primeiro vídeo dela entrou essa semana, inclusive, que ela editou. Legal. Mas assim, exige realmente... Hoje, né? Do tatu. Então realmente exige aí uma organização. Vocês devem ter uma agenda bem organizada, né, cara? Vocês não conseguem ficar fazendo as coisas, acordar e dizer, hoje vou fazer isso daqui. Não, porque eu tenho que lavar louça, eu lavo louça 2 vezes por dia, eu tenho que pegar meu filho na escola, levar, então tem que colocar também na agenda isso. Porque aqui no Canadá você tem que fazer tudo. Tem que limpar a casa, né? Tem que cortar grama. Ele tem grama, a grama artificial. Né? Ela não tá crescendo ainda, né? não tem inteligência artificial. Ainda não. Mas a pergunta, assim, que não quer calar, com todo esse volume de conteúdo e tudo que vocês geram, né, com o site, com a área VIP toda, hoje esse negócio de vocês é o que mantém vocês? Financeiramente? E sempre foi. Mais de uma década. Mais de uma década. Putz, que legal, né? Sempre foi. Meu último emprego foi em 2005. Eu pedi demissão em 2005. Eu tenho um amigo que pergunta isso. Eu falei, você conhece alguém que tá há 12 anos no mesmo emprego? 12 anos no mesmo emprego. Você tá... Foi em 2005 que você daí começou a participar mais ativamente, assim, com o Caio? Eu fazia de forma ilegal, né? O que eu tava trabalhando, né? Por debaixo dos panos. Artigos pro Caio, né? Ele passava os artigos debaixo da mesa. Eu passava debaixo da mesa quando eu tava no Brasil. Mas assim que a gente chegou aqui, a gente, né, de full power, né? A gente começou. Foi agência, aí depois podcast, né? A gente não parou mais depois disso. A gente nunca parou, né? A gente só cresceu, aumentou. Praticamente a gente não tira férias, né? A gente não gosta, primeiro. A gente não gosta. Às vezes minha esposa fala,
você vai ter que sair 10 dias de férias. Nossa, tem que sair de férias. Mas aí ele ainda promove o site, porque ele vai de férias, ele tira foto de tudo, põe lá no Instagram, porque não deixa de ser trabalho de certa forma, né? Não, sim, Mas aí as esposas já acostumaram, né? Que não importa. Se você vai numa viagem de férias, a gente vai estar atualizando o Instagram, a gente vai estar tirando foto. Eu acho que ano passado aí você fez até live lá de Salt Springs comigo. Eu lembro que eu vi. E vem cá, agora eu tenho uma pergunta pra vocês. De um tempo pra cá, vocês estão focando mais na marca Irmãos Prezia. Isso é parte do plano de dominação global de vocês e vocês não estão divulgando ainda? É que acontece que Canadá para brasileiros, tudo virou Canadá para brasileiros. O nome foi raptado, né? A gente não é dono do nome, o nome foi raptado, daqui a pouco a gente vai pro Brasil e vai ter boate Canadá para brasileiros. Vai fazer sucesso. Padaria Canadá para brasileiros. Você pode comprar croissant canadense e tal. A gente, há uns 5 anos atrás, a gente foi no nosso advogado, que tá com a gente até hoje, e até sobre essa questão de tinha como dar o copyright. E ele falou assim, não dá. A forma que tá, do jeito que tá, ele falou assim, não é muito... ele falou assim, acho que não compensa nem entrar no processo. E na época a gente já tava pensando em mudar pra algo mais Irmãos Prezia, que é como as pessoas se referem a gente mesmo. Então daí, como todo mundo começou a copiar o nome Canadá para brasileiros, a gente até Plano Canadá, a gente vai Irmãos Prezia. Agora tem Daqui a pouco vai ter primo no Brasil. Vai ter primo no Brasil, oficina, funilaria, Irmãos Prezia. Eu acho que vai ter isso daí. Ainda vai ter. Ainda bem que nossa família ela não é muito grande. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. Eu, André, particularmente, já vi vários comentários, já vi alguns comentários a respeito do trabalho de vocês. Eu acho que são até de pessoas mal informadas, entendo que são pessoas mal informadas, que falam que vocês querem vender um Canadá como paraíso, querem vender um Canadá que não é real. E quem participa da área VIP, como eu, sabe que isso não é verdade, né? Que é muito hard work por trás desse sonho canadense e que vocês, inclusive, mostram isso na área VIP, né? Então, vocês podem falar um pouco sobre isso e sobre todo o conteúdo motivacional que vocês estão publicando recentemente? Isso daí é uma minoria absoluta, né? Vamos só colocar dentro de um parâmetro, né? As pessoas que falam isso é uma minoria absoluta. A gente tem o nosso público está crescendo cada vez mais, tem cada vez mais pessoas. A gente recebe mensagem toda hora, né? Obrigado pela dose de motivação, meu Plano Canadá está em curso graças a eu acompanhar vocês, né? Então, assim, colocando em parâmetros, isso daí é uma minoria absoluta que a gente ignora, porque se você for assistir o nosso conteúdo, ver tudo que a gente já fez, e é que a gente não coloca pouca coisa, né? Você vai ver que não existe esse elemento. Aponta um lugar onde a gente falou que o Canadá é um paraíso e você é um sonho. Então a pessoa ela não assiste e já pega um carimbo e já carimba. Mas assim, a gente não tá nem aí, entendeu? A gente não liga pra isso. Eu já vi um vídeo que vocês falaram que aqui não é o paraíso. Então, quem fala a verdade não tem que ter medo. Quem fala a verdade, quem é sincero, honesto, que nem a gente sempre foi aí mais de uma década, a gente não tem medo. A gente sabe que essas pessoas nunca assistiram nenhum conteúdo nosso. Agora, o que a gente defendeu, sim, é que o Canadá ele é um paraíso comparado à vida no Brasil, à qualidade de vida no Brasil. Não tem comparação. Tudo é ruim em relação a algo. Tudo é ruim em relação a algo. Tudo é bom em relação a algo. Quando a gente fala que aqui é bom em relação ao nosso Brasil, o público que acompanha a gente. Exatamente. Eu lembro até quando eu assisti esse vídeo, eu tinha escrito um texto publicado, assim, você falou no final, Alice, aqui acorda, Alice, né? Aqui não é o País das Maravilhas. Aí eu tinha usado essa frase no texto, falei, ai meu Deus, Guilherme vai pensar que eu assisti o vídeo. Eu copiei a ideia pra colocar no meu texto, mas foi assim, foi muito sintonia, assim, na mesma época que você tinha escrito, eu também, que vocês tinham feito o vídeo, eu tinha escrito um texto
falando disso. Da mesma forma, como o Guilherme disse, é realmente uma minoria. E a gente pode pegar por dois lados aí. Ou a pessoa realmente ela nunca viu um conteúdo nosso, ela só tá falando por algum, sei lá, só porque ela viu os 30 segundos de vídeo e acha que a gente faz isso. Ou ela se sente frustrada porque ela quer vir pro Canadá, mas ela não tem a força que ela precisa pra vir. Então ela se frustra e ela coloca a culpa na gente. E tem um outro grupo que são pessoas mal intencionadas. Sim. Realmente a pessoa ela fala isso, mas pra realmente é uma forma de ataque. É um troll, né? É um hater. Mas sabe o que é interessante? Falando já de hater, os haters sempre nos ajudaram. Sim, Porque cada crítica, às vezes a gente ouve, a gente faz mais e mais e mais e mais. E sempre foi combustível pra gente, crítica, né? A gente até reclama, às vezes a gente até fala... A gente brinca, não teve hater essa semana. A gente precisa... porque a gente Então, o pessoal que estiver assistindo, manda hater pra gente aí, que a gente tá precisando, tá em falta. Né? Porque se você não tem hater, é porque você realmente, às vezes, não tá tocando veia, na ferida, na veia de alguma coisa. Esse que é o problema. Quando você tem um negócio, você não pode querer agradar todo mundo. Não existe, né? Sobre o conteúdo que vocês mantêm, a gente vê que o governo do Canadá vive mudando regra, a torta e direita, né, cara? Não só o governo, mas as províncias. Isso afeta muito o trabalho de vocês? Então, essa questão de manter material e atualizar a informação das pessoas? Em relação ao Brasil, o governo canadense muda muito pouco. Muito pouco. Se você comparar com o Brasil todo dia tem uma lei nova. Sim. Tem uma liminar. Vamos fazer um parâmetro. Comparar com o Brasil, eu acho que aqui muda muito pouco. Muito pouco. E também é que teve esse, né, o boom aí, rede social, internet e tudo. E as regras canadenses, elas veio com o Express Entry, e a partir do Express Entry as províncias tiveram que se ajustar ao processo do Express Entry. Então, assim, a gente pegou a maioria das pessoas, elas pegam esse frame só dos últimos 3 anos. Então você acha que aconteceu muita coisa, mas se você expandir a forma que você vê a imigração, você vai ver que não mudou muito. Pra gente dá muito mais trabalho as regras que o Facebook muda, YouTube muda, Instagram muda, dá muito mais trabalho do que as mudanças na regra de imigração. Porque sempre, se você pegar aí os últimos... Desde quando a gente começou, sempre tem aquela questão do emprego. Sempre foi. Faz 10 anos que a gente fala isso. É verdade. Ou você arruma um emprego ou você arruma uma namorada ou um marido canadense. Não é verdade? São essas duas formas mais comuns. E que você vem para fazer faculdade, que vai te dar a possibilidade de você estudar. A gente sempre bate nessa mesma terra. A essência é a mesma e sempre vai ser. A categoria a imigração econômica. Cara, isso foi divisor. Então a gente pegou esses últimos 3 anos, a gente pegou uma época onde entrou o Express Entry e também uma mudança na questão do governo, onde saiu o governo conservador que ficou por 9 anos, daí entrou o liberal, daí logo depois disso eles querem aplicar, mas mesmo assim não mudaram muita coisa, mas querem aplicar aquilo que eles estavam prometendo durante as eleições. Então, se você analisar só esses 2-3 anos, pode parecer muita coisa. Às vezes tem gente que até faz de propósito, muita coisa mudou. Não. Vou complicar para vender solução. Tem muito disso. Eu vou criar um problema para poder vender uma solução. Tem gente que gosta de complicar para vender a solução. Exato. Falando nisso de mudança de regra, eu lembro, foi assim um divisor de águas assim para mim, porque eu tava, quando entrou o Express Entry, a minha intenção, eu comecei meu plano antes do Express Entry, né? E foi em janeiro de 2015 que entrou. E eu comecei a me preparar para mandar meu processo de PR, que nem o Massaro mandou, né, Massa? Que você fez o processo direto, né? Sim. Aí mudou. Então eu fiquei esperando assim, não vai mudar, vai ser o Express Entry, vou esperar, porque daí vai ser mais rápido o Express, né? Mais rápido. Então, veja bem. Aí quando eu fui fazer a simulação da pontuação, eu vi que o critério da idade pesava no meu caso, que já tinha bem mais que 35 na época, entendeu? Na época eu já tava com quase 40. Aí eu falei assim, não, já tava com 41. Aí eu ainda lembro que eu falei pro meu marido, pro Adriano, eu falei assim, olha, Guilherme e o Caio, eles ficam falando o tempo inteiro que o negócio é estudar. E eu tô vendo que eles têm razão. Eu vou ter que ir pra estudar, bicho. Porque não vai ter outra alternativa pra gente, que já tem uma idade maior, assim, né? Mais avançada. A gente fez exatamente o que eles sempre falavam e que continua valendo até hoje. Venha pra estudar. Porque depois que você estudar, você consegue o seu PGWP, e depois consegue o seu emprego, e daí você aplica. E realmente isso não mudou. Não. De nada desde aquela época até agora. Muito pelo contrário, só melhorou. Com a entrada do Express Entry, você ganha até mais pontos do que você ganhava antes. Aquilo que a gente já fala há 8, 10 anos, hoje em dia faz mais sentido ainda do que... É mais justo hoje em dia do que na época que a gente começou a falar.
Não. Eles valorizam mais quem já tem alguma experiência canadense. Quando eu migrei, não tinha muito isso. A pontuação que você ganhava era ínfima. Quando o Guilherme aplicou pro processo federal, ele já morava aqui há uns 2 anos. E eu não ganhei nenhum Você tinha ponto. feito um college privado e você não ganhou nada de ponto. Ou seja, não tinha terminado o Guilherme que já estava aqui morando com o irmão há 2 anos aqui, não tinha nenhuma nenhuma vantagem em relação à pessoa que estava no Brasil que nunca viajou pro exterior. Eles corrigiram isso com os presentes. De certa forma, houve um ajuste aí. Né? Só o pessoal que tá querendo vir pra cá de qualquer jeito, né? A gente tem emprego pra mim, eu posso ir legal, eu posso ir com visto de turista e ficar depois. Vocês devem receber um monte de gente dentro desse perfil. Em geral, o que vocês aconselham pra esse pessoal, né? Que nem o Karate Kid, lembra quando o Karate Kid quis aprender Karatê? O Sr. Miyagi falou, primeiro você vai lavar o chão, limpar. No Plano Canadá, a tarefa é você juntar dinheiro e estudar inglês, né? Antes mesmo de pensar, né? Estudar regras, né? Você tem que ter inglês, primeira coisa, ou francês, né? Caso você esteja indo para Quebec, né? Então, geralmente a gente responde, é uma resposta nesse sentido. Essa questão de trabalho legal, a gente sempre falou assim, essa questão, a gente não tem como te ajudar nisso. Sim. A gente não acha que esse é o caminho. Sim. Não, o trabalho legal a gente nem responde, a gente até deleta a pergunta se alguém pergunta, mas é mínimo. A maior parte das pessoas estão super bem intencionadas. Sim, é verdade. Isso é bom, né? Vocês devem ter centenas de casos de sucesso de gente que já imigrou para aí, que já devem ser PR, já devem até ser cidadão essa altura do campeonato, né? Vocês lembram de algum caso assim de sucesso que ficou marcado mais ou menos na cabeça de vocês? Eu teve um caso recente, eu não posso mencionar o nome, que ele teve visto negado para estudante. Ele conseguiu reverter a negativa de visto, veio fazer faculdade e agora há pouco tempo. E ele teve o visto negado de início, conseguiu reverter, veio para o Canadá e imigrou. Eu até mandei parabéns, eu falei assim, parabéns, eu lembro que você começou com uma negativa de visto. Sim. E hoje você imigrou para o Canadá. Inclusive, ontem na rua, uma pessoa te parou, né? Um assinante da área VIP te parou. Ontem no centro de Vancouver, falou assim, eu tive meu visto negado, acho, né? Uma ou 2 vezes. Uns anos atrás. E você me ajudou. Encontrou com o Guilherme ontem. Tocou na rua do centro de Vancouver. E fui pagar uma multa, eu levei uma multa lá, fui pagar a multa na hora que eu tava saindo. Não, isso é legal. Assim, as pessoas muitas vezes querem contratar uma consultoria porque tem medo de ter o visto negado, né? Mas na comunidade, na área VIP, a gente vê que, claro, isso acontece, inclusive com quem muitas vezes contrata consultoria. Não existe, não é uma regra de que você tem consultoria, você tá imune a isso, não é? Mas sempre o Caio e o Guilherme estão lá dando os conselhos e as orientações de como fazer, faz isso, dá todos os steps passo a passo, conversa. Muita gente consegue reverter as negativas de visto, de estudo e tudo, vem... E acaba virando PR, consegue dar tudo certo. Só deixando claro que a gente não é consultor de imigração, a gente não é consultor de visto, a área VIP também, a gente não presta esse tipo de serviço, né? O que tem na comunidade é troca de informações, né? Se a pessoa tem um visto negado, uma outra que já teve fala assim, E a gente organiza toda a área VIP por tópicos, então a pessoa, vamos supor, ela teve visto negado, ela pode ir num arquivo lá que tem os outros casos, como é que essas pessoas fizeram. E uma boa parte das pessoas conseguiram reverter o visto negado. Porque eu acho que uma coisa importante para quem está assistindo, para você migrar para o Canadá, ou mesmo você pedir um visto, você não tem necessidade de contratar uma consultoria de imigração de visto. Eu acho que é importante você saber isso. Se você acessar o site do SIC, você vai ver que tem uma informação muito clara dizendo: nós acreditamos que você tem condição de fazer tudo por conta própria. Isso daí são palavras da própria imigração canadense. Então fica ao seu escolha, risco e critério decidir se você vai contratar alguém ou se vai fazer por conta própria. Então a gente está num mercado de informações que muitas vezes eu vejo que essa informação fica omitida. E eu acho que é muito importante as pessoas saberem que você pode fazer por conta própria. Eu e o Caio sempre fizemos todos os processos de imigração por conta própria. O meu, do Caio, da minha esposa, da esposa dele, dos nossos pais. Todos os vistos dos nossos pais, todos os meus vistos do Caio. Renovações. A gente fez, calculando, summarizing, né, que o pessoal fala aqui, né, summarizing, dá mais de 100 mil reais que a gente economizou fazendo tudo por conta própria. É óbvio que fazer por conta própria, você tá assumindo a responsabilidade do risco e às vezes até de um erro. Sim. Mas é aquela coisa, eu acredito que todo mundo tem capacidade de ir atrás disso. Eu digo até mais, eu acho que faz parte da vida você assumir os erros das suas ações. Sim. De tudo que você faz.
Eu tenho um amigo que ele fala assim, que ele prefere contratar consultoria, porque se tiver um erro, ele tem quem botar a culpa. E eu falo assim pra ele, eu sou o oposto. Se eu pagar pra alguém fizer, a pessoa fizer errado, eu vou chorar muito, porque eu paguei alguém pra fazer um troço bem feito. Então eu prefiro eu assumir o erro. Em ambos os casos, a única pessoa que sai perdendo é você. Exato. Não é a outra. Então a gente está dizendo aqui que você deve ou não contratar um profissional. A gente só está dizendo que existe a opção. Existem você opções, tem a escolha, sim. Você tem a escolha na sua mão. A gente sempre fez por conta própria, numa época que os formulários da imigração era preenchido a papel e caneta. Não tinha validação de formulário, não tinha formulário online. Não tinha sistema, não tinha sistema. Você mandava um formulário, se tivesse errado, 6 meses depois eles iam retornar e falar assim, ó, você esqueceu de colocar um A aqui nesse formulário, aí você preenche de novo, imprime, manda de novo. Hoje em dia, tem tudo validação, é tudo online. Se você tá alguma coisa errada, ele não deixa você fazer. Você vai lá, clica em... Você aplica online para imigração. No Brasil, você coloca o seu perfil online. A gente tende a ficar muito acomodado com o tempo. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo de um cara que foi passear na NASA e quando ele estava passando por ali, ele e um amigo estavam falando assim, pô, esse computador aqui, então, foi o que mandou os caras pro espaço, E ele controlava tudo, Isso daqui não é nem 1/10 desse celular que eu tenho na minha mão, A gente merece desaparecer como espécie mesmo. Eu vi no YouTube um vídeo outro dia de um piloto da NASA comentando sobre o computador que é de um satélite. Ele falou assim, hoje em dia você não consegue, nesse computador que ele mostrou, o computador tá grande, o computador, você não consegue colocar uma foto de iPhone aqui dentro hoje em dia, com a memória desse computador. Uma foto, né? Uma foto. E na época o negócio levantou o voo e foi lá pra Lua. E hoje a gente usa esses devices pra ficar mandando foto de gatinho, né? Pela madrugada. Essa é a melhor parte, né? Olá pessoal, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Pra quem não sabe, nós somos irmãos e moramos na costa oeste do Canadá. E nós temos o Canadá para Brasileiros, o maior site sobre o Canadá, há mais de uma década. Quando alguma coisa dá errado, que a pessoa que quer vir pro Canadá acaba voltando pro Brasil, o que vocês veem, assim, que acaba sendo um forte motivador disso, lá? Eu quero dizer, o que faz dar errado? O que faz acontecer de algumas pessoas voltarem? Acho que da mesma forma que faz dar certo. Se der certo, se você chegar aqui e ter sucesso, se adaptar, o mérito é seu. Uhum. E se dá errado, você não consegue se adaptar e você volta ao Brasil, a culpa é sua. Então, na maioria das vezes, se tem um caso que a pessoa volta, é porque ela não se adaptou. Não é porque o Canadá não adaptou a ela. Não, ela não se adaptou ao Canadá. Ou ela não se informou direito, ou ela cria uma expectativa dentro da cabeça dela muito grande. Entendeu? Aqui ela não conseguiu lidar com ela mesma. Ela não conseguiu lidar com a rejeição daquilo que ela mesma produziu na mente dela anteriormente. Então, assim, eu não lembro de ter um caso de uma pessoa que tenha voltado ao Brasil, não conheço. Na área VIP, não. O que eu conheço, às vezes, é de caso que a pessoa tá aqui, mas a pessoa ela continua infeliz. Isso é comum. Isso é comum. Isso é mais comum, né? Às vezes o clima, às vezes é uma coisa assim... Às vezes no final do inverno a pessoa amigos, né? Entendeu? Você vê que é algo assim emocional, é algo da pessoa, é uma questão de adaptação, ou é o clima, mas na maioria das vezes, grande parte das vezes, tá no colo da pessoa. A gente tem que chamar a responsabilidade pra gente. Porque você já não estava feliz no Brasil, que você decidiu com o Plano Canadá, que dá um trabalho imenso. Você saiu do Brasil porque você não estava feliz, você estava descontente, você chegou aqui, daí o Canadá também, você não ficou feliz. Então, peraí. Você estava no Brasil e não estava contente. Você, então, saiu de tudo isso, deu trabalheira, veio pro Canadá e também não está contente. Pra onde você vai, então? Aí vai pra NASA lá, conversa com a NASA, né? Mas sabe o que é engraçado? Às vezes eu vejo que as pessoas que mais curtem, chegam aqui, nossa, eu tô adorando, é aquela pessoa que tá ralando muito no Brasil. Né? Foi o meu caso, né? Que você tá ralando, você tá trabalhando, você tá ganhando pouco, você tá pagando muito imposto, tudo é caro, você chega aqui e você valoriza. É a pessoa que fez por conta própria, de repente, porque a pessoa pesquisou, ela sabia, ela não simplesmente falou assim, eu quero, acordou de manhã, eu quero ir pro Canadá, foi lá no consultório de imigração, a pessoa fez tudo, daí ela chega aqui com a mala e ela não pesquisou, não sabe nada, não colocou a mão na massa mesmo, ela não consegue dar o valor, às vezes, da dificuldade, e também ela não pesquisou o suficiente.
Porque se você pesquisar hoje em dia, Informação você sabe como é que funciona. Quando eu vim pro Canadá, não existia YouTube, não existia vídeo na internet. Eu até achei uma pasta no meu computador, aqui no computador antigo, das fotos que eu tinha no meu computador na época que eu vim pro Canadá. Nossa! Era assim, a foto era de 200 pixels. E eu tinha 10 fotos, uma de Barnaby, que eu consegui numa imobiliária da cidade, e assim, e aquelas fotos que eram escaneadas de cartão postal na época. Olha só. Eu tenho aqui no meu computador ainda. Eu encontrei porque a gente tá trabalhando num outro projeto agora. Faz tempo que você tá aqui, hein, cara? Pra você ver. Pra você ver. Olha só, não tinha nem vídeo, né? Hoje em dia, você quer vir pro Canadá? Inteira, você consegue ver as coisas de perto. Pega o Google Street View, você consegue passear por Vancouver do Brasil. Né? Você consegue entrar no site de empresas, de concessionária de carro, de casa, vídeos, realidade virtual, se você quiser. Então aquele negócio não tem desculpa. Dá até pra andar dentro do shopping agora, né? Dá pra andar dentro do shopping pelo Google Street View. Yeah. Né? Eu vou falar isso pra minha esposa, a gente não precisa mais ir no shopping. Vou comprar um capacete pra ela. Vai no shopping comprar um capacete e fala, essa é a última vez que a gente vive fisicamente aqui. Isso aí. Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor, apresentados em artigos, vídeos e podcasts, feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com, a vida no Canadá contada do jeito que deve ser. O que vocês acham que hoje é decisivo para dizer para vocês, eu quero ficar nesse país, eu amo esse país e esse é o lugar que eu escolhi para mim? Segurança, porque vivo é importante. Tá vivo é importante. Acho que a primeira coisa é a segurança. Eu acho que é a liberdade, porque quando a gente fala de liberdade, né, é a liberdade de você ter essa questão de segurança, de você poder ir para onde você quiser, você não precisar se preocupar, os seus filhos poderem brincar na rua, você ter a liberdade de fazer outras coisas, você quer abrir uma empresa, não tem muita burocracia, você quer mudar de emprego, você tem condições, você tem mais tempo para focar em você e na sua família. Aqui tem muito menos. O Brasil, tudo bem que não é o melhor momento para a gente pegar como parâmetro. O Brasil está passando agora pelas eleições, que também tira muito foco. Mas o Brasil está sempre nesse ciclo onde tem muita coisa acontecendo que tira a sua atenção. Então, esse ano a gente teve Copa do Mundo, né? Foi a Copa do Mundo, foi esse ano, né? Vai ter eleição, aí final Foi do ano. Eleição, daí tem carnaval, então daí Final você do pega. brasileiro. Daí vamos supor. Brasileiro. Aí passou a eleição, daí é aquele negócio. Vai ter uma outra coisa, ou é uma investigação, ou depois é uma outra eleição. E o brasileiro, ele tá sempre muito distraído com esses fatores externos. Aqui, ontem foi eleição. Você viu alguma coisa na rua? Alguma coisa boa? Só as plaquinhas assim, né? Voto, blá 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 e só. Então, aquele negócio aqui, a vida, ela tem... Segue mais de ela forma segue mais uma normal, rotina mais na sua vida. No Brasil, a Mais sua suave. rotina é baseada em fatores externos. Eu tenho a mesma rotina todos os dias do ano. É a mesma coisa. Então, quando a gente fala liberdade, é isso, sabe? É você poder, assim, viver sua vida realmente. Você bota o motor pra rodar e vai, suave, né? Vai voo de cruzeiro, assim, permanente, né? Você fala, eu quero começar um curso agora pra estudar tal coisa, porque eu quero mudar de área. Você pode, ano que vem vai estar a mesma coisa. Só depende de você fazer esse curso. No Brasil não, né? Não pode agora. O dólar tá indo, o dólar tá baixo. Aí tem eleição, daí tem carnaval, tem Copa do Mundo. É assim, Fora a é uma burocracia montanha-russa. do Brasil, Viver no né? Brasil é uma montanha-russa. Fora a burocracia. Fora a No burocracia. Brasil, aqui não tem burocracia. A gente fala com o governo uma vez por ano. Pra pagar o governo. Só por isso. Pra fazer o tax return, que você mesmo pode fazer rapidinho no programa. Eu mesmo fiz o meu esse ano, mandei online. Você pode fazer online. no próprio site da CRA. Você faz. O governo não te ocupa, né? Não. Pelo contrário, o governo está fazendo de tudo para que você consiga ter uma vida mais fácil aqui. Então, é o que a gente gravou até um vídeo recentemente. Falou assim, o Canadá ele vai te dar o terreno para você poder levar a vida do jeito que você quer. Fazer sua plantação, Aí, né? Aí você. Você que tem que trazer semente e a água. O terreno é fértil. Eu queria que você deixasse um conselho ou um pensamento
para quem tá querendo vir para cá e ainda tá querendo começar, tá precisando daquela palavra de incentivo? O que vocês poderiam dizer, assim? A primeira coisa é entrar em irmãosprezia.com e nos seguir. Seguir no YouTube, seguir nosso podcast, seguir tudo que a gente faz nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que já vai ser a dose que você precisa de inspiração, motivação para você manter sempre funcionando o seu Plano Canadá. A gente não quer convencer a pessoa de sair do Brasil a vir pra cá. Falar assim, não, sai do Brasil, vem pra cá, o Canadá. Não, a gente ajuda as pessoas que já decidiram que elas querem vir pro Canadá. Então a gente não tem não é um processo de convencimento, é um processo para trabalhar junto com você da melhor forma possível, essa decisão que você tomou de sair do Brasil, para te ajudar nisso. O Plano Canadá é o que eu sempre falo, ele é médio, longo prazo. Não tem espaço para quem quer tudo de uma hora para outra, não tem imediatismo. Você vai precisar pensar a longo prazo. É um desafio hoje em dia para as pessoas pensarem a longo prazo, é muito difícil. A gente tá... antigamente, você queria comprar uma blusa, você tinha que esperar o final de semana para você ir no shopping para comprar a blusa. Hoje em dia tá tudo muito rápido. Você quer comprar uma blusa? Em 5 minutos você compra a blusa, a Amazon te entrega hoje à noite. A nossa vida tá muito aquele negócio on time para agora. Então, tá cada vez mais você lidar com as questões que são médio e longo prazo. Tá cada vez mais difícil. Porque a gente tá vivendo num momento onde tudo acontece na hora que você quer. Você quer assistir um filme? Liga o seu celular. Você não precisa ir no cinema, você não precisa esperar o filme passar na TV, o horário da TV, não. Você quer assistir um seriado? Você pode assistir agora. Quer postar uma foto? Agora. Quer conversar com seus pais? Agora. Tudo é agora. Então, só que o Plano Canadá não é agora. Não. O Plano Canadá, ele é médio e longo prazo. Isso não mudou. O Plano Canadá, ele continua a médio e longo prazo. Então, esse é o desafio das pessoas. Se você conseguir enxergar as coisas a médio e longo prazo, e durante esse processo, você trabalhar com você mesmo, você mudar você, porque o Plano Canadá vai mudar você. Vai. Isso que você precisa prestar atenção. O Plano Canadá vai mudar você, vai mudar suas atitudes, sua forma de pensar, as prioridades que você tem na sua vida, a rotina da sua vida. Se você não conseguir mudar isso, você não vai conseguir mudar para o Canadá. E até esses dias a gente colocou no nosso Instagram uma frase que era: a gente não existe pessoa pessimista que é bem sucedida. Verdade. Acho que isso daí é uma coisa importante. Não existe. Ótimo. Acho que é bom para fechar até esse programa, né? Não existe ninguém pessimista que pode obter sucesso a partir do pessimismo. Tem que ser otimista, tem que ser positivo, você tem que se cercar de pessoas que estão na mesma frequência, né? Eu acho que as nossas coisas que a gente mais bate na área VIP é isso, né? Criar uma espécie de bolha mesmo, né? Porque a pessoa está no Brasil, a maior parte das pessoas encontra o Plano Canadá, né? Sim. Os amigos que vai perder o amigo, os parentes, então é criar aquela redoma ao seu redor de pessoas que estão na mesma frequência. Eu acho que isso é muito importante, você tá com a sua mente sempre saudável, né? Sim. Isso foi muito importante pra mim, tá participando da área VIP, porque eu tinha um universo de pessoas ali com quem eu podia trocar ideias e falar sobre o assunto, porque no Brasil a gente não podia falar nada antes de vir, né? Você só avisa quando você tá comprando a passagem. Melhor dica do programa. Eu tenho até medo de fazer a próxima pergunta, mas eu vou fazer só porque ela estava escrita mesmo. Apesar que eu já sei a resposta. Vocês voltariam pro Brasil? A minha risada é suficiente. É legal fechar o podcast com uma piada, né? É bom. Caio, Guilherme, a gente quer agradecer muito o tempo de vocês, a paciência de vocês aqui e todas as contribuições que vocês deram. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente que agradece, foi um prazer. E parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Por mais que tenham críticos por aí, vocês têm todo o mérito de ter feito isso daí e estar vivendo disso daí e estar realizando o plano de tanta gente por aí. Isso não é coisa para qualquer um, não. A gente só tem a agradecer as palavras super simpáticas, né? E a gente sempre vai estar disponível aí, sempre que vocês quiserem bater papo. Foi um prazer, pra gente não é um trabalho, é um grande prazer poder falar sobre isso. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E a gente teve aí o grande prazer também de conhecer a André, que já é nossa amiga virtual há tantos anos. E hoje que ela completa 3 anos no Canadá. Hoje estou. Então... até para confessar, eu e o Guilherme, nesses anos, a gente recebeu muitos casos de pedido de ou entrevista ou podcast.
E a gente, já faz um bom tempo que a gente rejeita tudo isso. Teve até coisas que a gente não gostou que aconteceu no passado, porque as pessoas sempre editam o que você fala ou não coloca. Só que daí quando a Andréia, ela falou assim, não, Andréia. Ah, obrigada. Aí a gente falou, não, essa a gente vai ter o prazer de participar. Não é vídeo, não vai mostrar que eu fiquei corada aqui agora. Ficou roxa, hein, André? Gente, mas eu tenho que falar. Eram 2 canais, assim, que eu seguia antes de vir, porque tinham conteúdo de excelente qualidade. Era o Canadá para Brasileiros e a área VIP, e era o Canadá Agora. Quando eu ouvi a primeira vez, tipo, o Canadá Agora, eu ainda não era Canadá Agora, era Pode Deixar, e eu falava assim, um dia eu vou conhecer esses caras. Mas o Caio e o Guilherme, eles assim, pra mim eles estavam tão lá em cima, assim, sabe? Eu falava assim, não sei se um dia eu vou conhecer eles, mas eu gostaria de conhecer. E hoje, tipo, tô realizando um sonho. E o melhor, no dia que eu completo 3 anos aqui no Canadá, muito show, excelente comemoração. Ai, Genial. Adorei. Pessoas, para vocês que estão ouvindo o programa até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça que você consegue acessar ou conhecer todo o trabalho do Caio e do Guilherme no irmãosprezia.com. Não deixe de visitar eles, a gente tem o site deles, a gente falou aqui, você também tem o Facebook, o Instagram e o canal no YouTube. Sigam o trabalho dos caras, porque eles são realmente gente que se importa com você. Não estão aqui para vender nenhuma ilusão para ninguém. Isso aí. Esqueça que segunda-feira é dia de Pode Deixar e a gente conta com a audiência de vocês. Caio, Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Pode Deixar. Pode deixar. Tchau. Tchau.